Olá, bem-vindo aqui a mais um estudo, tá? Nesse estudo vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Estudo número 5. No estudo número 4, nós fizemos ele de uma forma diferente, tá? Usando uma outra imagem. Porém, nós fizemos uma comparação, né, com o estudo número 5. Então, ele está exatamente igual ao estudo da lição, tá? A versão está a mesma. Então, hoje vamos fazer o estudo com o mesmo formato que nós fizemos nas lições um, 2 e 3, ok? A resposta vai estar sempre em vermelho. Hoje a resposta está sempre em vermelho, ok? Muito bem. Fé, arrependimento e confissão. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que a acompanhava: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saúde. A saída, desculpa. A Bíblia aponta a saída. Em todos os nossos estudos, nós estamos recorrendo à palavra de Deus, a Bíblia. O nosso estudo, a cada lição que estamos estudando, a gente não traz uma resposta para a pergunta baseado em nosso achismo, tá? Nós trazemos uma resposta baseada na palavra de Deus, ok? Muito bem, então vamos para a primeira pergunta. O que é fé e qual a sua importância na vida cristã? O que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Procure na sua Bíblia, tá? Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a minha Bíblia diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora vamos para o verso 6. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora vamos para o outro verso, que é Romanos capítulo 5, tá? Romanos capítulo 5 e versículo 1. Procure na sua Bíblia também. Romanos capítulo 5 e verso 1. A minha Bíblia diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Tiago capítulo 2 e versículo 26. Procure na sua Bíblia também aí. Tiago 2 e verso 26. Na minha Bíblia diz assim, Tiago 2 e 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos para a resposta. Fé é a certeza. Ela agrada a Deus. Então você coloca aqui no espacinho aqui, ó, no seu espacinho da sua lição aí, Deus, tá? E produz paz. E produz paz. A fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Então, a resposta que você vai preencher na sua lição aí é a primeira aqui, no primeiro espaço coloca Deus e no segundo espaço você coloca morta, tá? Morta. Então, preencheu isso daí, já está ok. Então, no primeiro espaço, você vai estar colocando Deus e no segundo espaço, morta, tá? Muito bem. Fé é a convicção que se baseia numa evidência que Deus nos dá. Não é um sentimento ou um pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Quando o crente mantém comunhão com Deus, com o Pai Celestial, ele desenvolve fé e confiança, que transforma limitações em ousadia, sonhos em ações,
derrotas em vitórias, dificuldades em oportunidades, lágrimas em sorrisos, dúvidas em certezas, medo em coragem, ódio em amor. Devemos pedir para receber mais fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então a fé, ela é um dom de Deus. É um dom de Deus, tá? A fé, ela não nasce simplesmente por nascer de nós. É um dom gratuito que Deus nos dá. Desde que nós, aceitamos nos relacionar com Ele. Quando você ouve a palavra de Deus igual você está ouvindo, quando você ora, quando você canta uma música, quando você lê a Bíblia. Então, isso daí permite com que Deus te conceda esse dom, que é o dom da fé. Ok? Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o objetivo da fé? Vamos para 1 João, capítulo 5 e verso 4. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia, tá? 1 João, capítulo 5 e versículo 4. Qual é o objetivo da fé? Abra em sua Bíblia, tá? Que eu estou abrindo aqui na minha Bíblia. Vamos para a leitura. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora vamos para 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 9. Abra sua Bíblia também aí. Na minha Bíblia diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Muito bem. Então vamos para a resposta. Qual é o objetivo da fé? Vencer o, aí no espacinho você coloca mundo. O fim da fé é a salvação. Então, aonde está vermelho aqui é onde você vai preencher aí na sua lição, tá? Então, vencer o mundo, o fim da fé é a salvação. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades e o resultado de exercer fé será a nossa salvação. Estudiosos reconhecem a importância da fé. Dizem que aqueles que exercem fé são mais felizes, têm mais saúde e vivem mais. Olha que interessante. Vamos para a terceira pergunta. Como desenvolver a fé? Vamos para Romanos, tá? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10 e verso 17. Romanos 10 e verso 17. A minha Bíblia diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, a sua fé, ela tem uma tendência de aumentar, de ser fortalecida, ok? Então vamos para a resposta. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de, aí no espaço você coloca Deus, ok? No espaço que está na sua lição. Então a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Uma fé forte e inabalável está diretamente relacionada à prática constante dos ensinos aprendidos nas Escrituras. A fé é proporcional ao conhecimento e prática da palavra de Deus. Outro elemento que auxilia no desenvolvimento da fé é o ato de compartilhar do amor de Jesus e das verdades bíblicas. Então, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, você vai para a igreja, você fala para as pessoas do amor de Jesus, você estuda a Bíblia, você canta ouve uma música ou canta, você ouve um sermão, uma mensagem. A sua fé, ela aumenta dessa forma, tá? Muito bem. Vamos para a pergunta número 4. O que Jesus veio fazer? Lucas capítulo 5 e versículo 32. Lucas capítulo 5, no Novo Testamento, tá? Lucas capítulo 5 e verso 32. Abra sua Bíblia aí. Na minha Bíblia diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Resposta: chamar pecadores ao... Aí no espacinho que está na sua lição, coloca arrependimento. O apóstolo Pedro exortou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento sincero produz tristeza
e também afastamento do pecado. A palavra arrependimento na língua grega envolve, além do arrependimento, uma mudança básica na mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com o nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado. Resulta em uma nova maneira de viver. Jesus, ele deu a sua vida por cada um de nós para nos conceder o direito de vida eterna. Mas precisamos arrepender. Precisamos aceitar a Jesus e nos arrepender da vida passada. E através do poder do Espírito Santo, ele vai nos conceder uma nova vida. Ele vai nos conceder força para estarmos na presença dele, vivendo uma nova vida. Muito bem. Vamos para a quinta pergunta. O que nos leva ao arrependimento? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 e versículo 4. Abra a sua Bíblia aí. Romanos 2 e verso 4. A minha Bíblia diz assim: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Muito bem. Como resposta você coloca aí: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então você coloca aí no primeiro espaço, bondade. No segundo espaço, Deus. Tá? Então, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então você percebe que tudo vem de Deus. A fé vem de Deus, o arrependimento vem de Deus, né? Experimentar a misericórdia divina na vida pessoal e contemplar os seus atributos nos levam ao verdadeiro arrependimento, que resulta de uma mudança de comportamento. A palavra de Deus exorta seus seguidores a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas isso depende da aceitação. Tá? Depende do seu relacionamento com Deus. Depende de quanto tempo você passa com Deus. Quanto mais tempo você passa com as coisas, você se envolve com as coisas de Deus, maior é a transformação que acontece na sua vida, maior é a sua fé, maior é o arrependimento. Então, quanto mais tempo você fica distante de Deus, tá? Isso não acontece. Arrependimento não acontece, a fé não aumenta. Mas se você aproxima de Deus, né, o Senhor opera esse grande milagre na sua vida. Pergunta número 6. O que faz o pecador arrependido? Vamos para o livro de Salmos, capítulo 38 e verso 18. Salmo está no Antigo Testamento, tá? Salmo capítulo 38 e versículo 18. Abra a sua Bíblia aí. Na minha Bíblia diz assim: Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Olha que palavra extraordinária, né? Do salmista, né? Então, o que faz o pecador arrependido? Pode colocar aqui como resposta, tá? Ele confessa os pecados a Jesus. Ele confessa os pecados a Jesus, tá? Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus, achegando-nos a Cristo em sincero arrependimento. Somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para nossa obstinação e negando nossos pecados. Existe muitas pessoas, até cristãs, tá? Existe muita gente que gosta de justificar o erro. Encontra ali uma forma de justificar aquele pecado mal. Essa não é a vontade de Deus, tá? O pecado, ele está impregnado em nossa natureza. E tem hora que nós, né, estamos em caminhos tão distantes de Deus que nós encontramos nesses caminhos razões para continuar pecando. Mas essa não é a vontade de Deus. Quando você aproxima-se de Deus, essas razões para continuar pecando, elas são retiradas da sua vida pelo poder do Espírito Santo.
E agora você percebe que o pecado ele é mau. O pecado é ruim. Né? O pecado não agrada a Deus e também não é bom para a sua vida. Pergunta número 7. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Vamos para Provérbios, tá? Pode ser que a sua Bíblia tenha uma versãozinha um pouquinho diferente da minha, tá? Mas o sentido é o mesmo. Vamos para Provérbios capítulo 13, tá? Provérbios 13, Provérbios capítulo 28, desculpa. Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Procure aí na sua Bíblia. A minha Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa palavra é forte, né? Como resposta você coloca aí: jamais prosperará no primeiro espaço, tá? Mas quem confessa e deixa alcançará, no segundo espaço você coloca misericórdia. Então, o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Jamais prosperará. É isso que assim que acontece com aqueles que não confessam os seus pecados. Não se arrepende, não busca Deus. Mas quem confessa e deixa, tá? Tem que deixar, alcançará a misericórdia. Mas você não vai conseguir deixar sozinho. Para você deixar, você precisa de se relacionar com Deus. Faça o seu culto da manhã, né? Estude a Bíblia, ora a Deus, né? Busque a Deus, faça o seu culto à tarde, ora durante o dia, ouça música, ouça mensagens da palavra de Deus. Então, isso te dará força. Quando você se aproxima de Deus, o Senhor, ele opera, tá? O abandono dos seus pecados, tá? Não é uma obra sua, é uma obra de Deus na sua vida. Se você permitir, Deus vai fazer isso. Ele fará isso. Tá? É necessário que você permita. E a permissão é através do envolvimento com as coisas de Deus. Esta é a permissão. Quando você se envolve, você vai para a igreja, se matricula lá no culto, participa de todos os cultos da igreja, estuda a sua Bíblia todo dia de manhã, todo dia de noite, né? Você canta músicas durante o dia, você ora durante o dia. Então, esse relacionamento que você está tendo com Deus, com isso você está dando permissão para Deus operar milagres em sua vida, operar transformações em sua vida. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então esta deve ser a nossa oração todos os dias. Pergunta número 8. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em 1 João, tá? No Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 1 e verso 9. Tá? 1 João capítulo 1 e verso 9. A minha Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que extraordinário. Vamos para Miqueias também, Miqueias capítulo 7 e versículo 18, tá? Miqueias capítulo 7, Miqueias está no Antigo Testamento, tá? Miqueias 7 e verso 18. Procure na sua Bíblia aí. A minha Bíblia diz assim, Miqueias 7 e verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Olha que Deus misericordioso, né? Verso 19. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Olha que extraordinário. Deus lança os nossos pecados. Quando nós pedimos perdão para Ele, Ele lança esses pecados nas profundezas do mar. Vamos para Isaías. Isaías 43 e versículo 25. Abra sua Bíblia aí em Isaías 43 e verso 25.
A minha Bíblia diz assim, Isaías 43 e versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Nós percebemos que acontece duas coisas aqui. Ele utiliza uma figura de linguagem, né? Vou lançar os seus pecados nas profundezas do mar e não vou me lembrar mais. Qualquer uma outra pessoa talvez lembre dos seus pecados, ou até você mesmo, mas Deus não se lembra mais. Tá? Resposta. Ele nos perdoa. Primeiro espaço você coloca perdoa. E no segundo espaço coloca purifica. Tá? Purifica. Lança nossos pecados nas profundezas do mar. Então, profundezas no terceiro espaço. Profundezas do mar. Deus perdoa os pecados. Isso quer dizer que não se lembra deles nem utiliza nossos defeitos para nos acusar. Assim deixou-nos o exemplo de como devemos tratar o nosso próximo. Jesus ensinou que não devemos julgar ninguém, pois ao assim proceder, trazemos condenação para nós mesmos. Mateus 7, de 1 a 6. Muito bem. Pergunta número 9. O que Deus espera de nós hoje? Vamos para Isaías, capítulo 55 e verso 7. Abra a sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 55 e verso 7. O que Deus espera de nós hoje? Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha que extraordinário. Resposta da pergunta número 9. Deixemos o caminho do... No primeiro espaço você coloca mal. Nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em... No último espaço você coloca perdoar. Então o Senhor é rico em perdoar. O Senhor nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus extraordinário, é um Deus que nos ama. Buscai ao Senhor, pois ele lançará os pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Jesus está esperando a confissão sincera para perdoar os pecados. Muito bem. Recapitulação. A fé agrada a... No primeiro espaço você coloca Deus. Ele é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus, no outro espaço. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Reflexão. Acreditar exatamente no que Deus diz é o exercício desafiador para a mente humana. Por isso devemos confessar nossos pecados, abandoná-los e nos entregar a Deus em busca de proteção, auxílios e bênção. Compromisso de fé. Marque com um X. Quero experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão. Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para Ele. Que esta possa ser a sua decisão. Jesus ele deu a vida na cruz do Calvário para te resgatar, para te conceder a fé, te conceder o perdão, te conceder a esperança, a misericórdia. A graça de Jesus nos basta. O amor de Deus é suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, não importa quão profundo, quão distante você tenha ido. Não importa que tipo de pecado você praticou. Deus pode te perdoar. Jesus pode te perdoar. Basta agora, nesse momento, você ajoelhar e clamar ao Senhor. Fala para Ele, Senhor Jesus, Senhor Deus, a minha vida não tem sido fácil. Eu tenho praticado muitos atos, muita coisa que não agrada o Senhor. E eu preciso do Teu perdão e da Tua transformação.
E com certeza Jesus vai te perdoar e vai transformar a sua vida. Faça esta oração. Eu estou orando por você. Está abençoado, está abençoada em nome do Senhor Jesus.